Obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. É o tema do nosso bate-papo hoje aqui no Doutor TV On-Live, com o apoio da Top Casa, Reforma e Construção. Precisa reformar sua casa, escritório, consultório? topcasa.com.br. Eufit Brasil, o seu personal online em qualquer lugar do país. eufitbrasil.com.br. Unique Cirurgia Plástica, referência em lipoaspiração de alta definição e implantes mamários de recuperação rápida. uniquecirurgiaplástica.com.br. Simeone Clínica de Odontologia e Estética Facial. simeoneclinic.com.br e Esterilize. O futuro depende da forma como lidamos com o presente. Esterilize.com.br. E para discutir esse assunto, eu convidei hoje a doutora Maria Cecília Fittipaldi, endocrinologista, a doutora Alessandra Gazzola, cardiologista, e a doutora Ana Karina Sarp, cirurgiã vascular. Doutor, sejam muito bem-vindas à nossa live e vamos esclarecer com certeza muitas dúvidas hoje dos nossos telespectadores e internautas. Obrigada, Salatiel, a gente agradece. Vamos começar com a doutora Alessandra, entendendo o que são doenças cardiovasculares, doutora Alessandra. De uma forma mais simples, né, as doenças cardiovasculares, cardio, coração, vasculares, todos os vasos. Então, são as doenças que fazem acometimento no coração e nos vasos, né? Dentre elas, nós temos a hipertensão, doença arterial coronariana, a obesidade, o diabetes, né, doença arterial periférica, arritmias, insuficiência cardíaca. Então, são todas as doenças presentes que são possíveis ser modificáveis, especialmente através dos hábitos que hoje muitas pessoas não conseguem mudar, como o sedentarismo, uma alimentação inadequada, um sobrepeso, por exemplo. Além, é claro, do fator genético, que esse é um fator que não se modifica, mas conseguimos fazer uma prevenção. Falando em sedentarismo, sobrepeso, doutora Maria Cecília, isso está diretamente ligado às causas dessas doenças, correto? Fala um pouco sobre a obesidade, as causas e os riscos para a saúde, principalmente em se tratando de doenças cardiovasculares. Tá certo, então. A obesidade e o sobrepeso, eles são fatores de risco para doenças cardiovasculares. E o que a gente sabe sobre isso, né? O aumento do peso, o aumento do tecido adiposo, o tecido de gordura no corpo, ele aumenta a resistência à insulina. E isso gera uma inflamação no corpo inteiro. Essa inflamação é que aumenta o risco das doenças cardiovasculares, que a doutora Alessandra acabou de falar, podendo aumentar, então, o risco de infarto e de AVC, e é por isso que a gente gosta de atuar muito na prevenção. Então, quando a gente pensa em redução de risco cardiovascular, como você mesmo falou, é uma grande... essas doenças, elas aumentam a mortalidade, a maior, né, taxa de mortalidade no país são por doenças cardiovasculares. A gente precisa prevenir, e uma das prevenções é a perda de peso. A gente sabe... A perda de peso, que está muito relacionada na prevenção e no tratamento da diabetes, que é um fator, assim, muito alto, né, de risco. O diabetes e a obesidade, eles andam muito juntos. Normalmente, a gente sabe que os pacientes, principalmente os pacientes de diabetes tipo 2, estão relacionados aos maus hábitos de vida e ao ganho de peso. Então, pensando que tanto o diabetes quanto a obesidade aumentam o risco de doenças cardiovasculares, a gente sabe que a indicação é perda de peso, e uma perda de peso de aproximadamente 10% do peso já traz um controle metabólico muito importante, e também o diabetes, principalmente o controle da doença. E aí a gente pode fazer isso, né? Alimentação, atividade física e os tratamentos específicos do diabetes. Doutora Ana Karina, o sobrepeso e a diabetes também compromete a saúde dos vasos. Eu lembrei aqui do pé diabético, né, que é um problema mais comum. Fala um pouco desse acometimento, dessa relação. Da relação, vou começar com a relação com o diabetes, então. O diabetes, o que ele faz? O diabetes causa uma inflamação das artérias. Então, desde a
pequenas artérias, da microcirculação, que vão afetar a retina, afetar os rins até as artérias maiores. Então, os pacientes diabéticos, eles têm um aumento do risco de aterosclerose, que é o depósito de gordura na parede dos vasos. E por que isso é importante para a gente? Existe uma doença que se chama doença arterial obstrutiva periférica, que nós chamamos de DAOP. E essa doença, ela é muito mais frequente em diabéticos. Essa doença, o que acontece? A gente tem uma obstrução das artérias dos membros inferiores, levando a quadros como dificuldade para caminhar, que a gente chama de claudicação intermitente, que o paciente ele caminha um pouco e sente uma dor na panturrilha, precisa parar para conseguir andar de novo, além de necroses, quadros mais avançados. Então, o diabético, ele tem uma incidência maior de doença arterial obstrutiva periférica, do DAOP. Então, aí que pesa bastante essa questão. Entendi. Nós estamos falando de sobrepeso, de obesidade. Doutora Alessandra, isso também está muito ligado à questão da hipertensão, que também está ligada à questão das doenças cardiovasculares. Infelizmente, as doenças cardiovasculares, elas hoje são importantes na questão do diagnóstico precoce, né? Quando a gente faz a prevenção, com um simples cálculo de um IMC, por exemplo, para ver se você está com sobrepeso ou com grau de obesidade, isso já faz com que você fique em alertas com a sobrecarga do coração. Então, se eu tenho um excesso de peso, meu coração aumenta de tamanho. E isso gera uma repercussão, principalmente porque ele trabalha sobrecarregado. Então, ele precisa ter uma pressão maior para poder conseguir irrigar adequadamente todos os órgãos, cabeça, rins, olhos, né? Então, o ideal é fazer realmente a prevenção. Não podemos esquecer também que, além da questão da arritmia, da hipertensão, nós também temos a vigência aí de arritmias, que o paciente sente um cansaço sutil, leve, ao subir uma escada, uma rampa, isso já é um alerta, assim como a doutora Ana mencionou, né, que o paciente começa a caminhar e ele sente uma dor na panturrilha. Então, fique atento e vamos atuar em prevenção, evitando, assim, essa incidência tão elevada das doenças cardiovasculares aqui no nosso país. O que você está achando do nosso programa? É feito com muito carinho para você, para sua família. E agora eu tenho uma dica, mas é para a saúde do seu bolso. Uma dica de saúde financeira com o meu amigo Vinícius Novelli, um empresário de sucesso, tem uma história muito bonita e está lançando o e-book, o livro digital do Vinícius Novelli, 10 negócios para você começar com apenas R$100. Você que sempre teve vontade de empreender, perdeu o emprego, independente da situação, é incrível, eu super indico e o Vinícius vai dar uma dica de negócio para começar com apenas R$100 para você. Fala, Vinícius! Natiel Araújo, a dica de hoje é de um produto que todo mundo usa, todo mundo precisa no seu dia a dia. São peças íntimas. É um produto fácil de vender, um produto que tem saída no dia a dia. Com apenas R$5 você consegue adquirir cada produto. Com investimento de R$100 você adquire 20 peças. Essas peças dá para ser vendida a R$15, dando um faturamento de 200%. É bom demais, meu amigo empreendedor. Nesses 200% você pode tirar no seu dia a dia 30%. Para pagar suas contas, para os seus gastos básicos e os outros 170% continuar investindo na sua empresa e no seu negócio. Garanto para você que fazendo isso você vai crescer a cada dia e ter uma empresa de sucesso. Você já imaginou quanto você pode faturar no ano? Eu te dou todas as dicas no meu livro online que está disponível no meu site. Espero você lá, www.viniciusnovelli.com.br. Semana que vem nós temos com novas dicas. Muito obrigado, meu amigo Vinícius Novelli. Acesse agora www.viniciusnovelli.com.br e aproveite todo o conteúdo que o Vinícius está disponibilizando gratuitamente para você.
Agora, falando na prevenção, doutora Maria Cecília, essa prevenção começa basicamente com o emagrecimento, as mudanças de hábitos. É muito importante a gente falar isso, porque falamos das complicações, mas vamos entrar na parte de solução. A pessoa que está com sobrepeso, já sente sintomas, como que é esse tratamento para emagrecer, doutora Maria Cecília? Não só emagrecer, mas manter o peso, né? Tá. Então, na verdade, o importante aqui é todo mundo entender que essas questões das doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão e diabetes, elas andam todas muito juntas. E é exatamente essa questão. A prevenção começa pela mudança de hábito. Ou mesmo o paciente que já está em sobrepeso ou obesidade, a primeira coisa que tem que ser avaliada são os hábitos. Então, a parte de uma alimentação mais saudável, e isso, embora todo mundo já esteja cansado de saber, a gente sabe que não é fácil, porque no mundo atual existe uma oferta muito grande de alimentos extremamente palatáveis e hipercalóricos, e aí fica-se numa luta. Então, a melhora dos hábitos alimentares, a atividade física, então, o sedentarismo presente na população também gera esse aumento do risco. E o tratamento específico do sobrepeso e da obesidade, no sentido específico de medicamentoso, ele pode ser feito, mas sempre eu abordo com os pacientes e, antes de mais nada, a gente tem que fazer a base da pirâmide, que é a alimentação mais saudável e a atividade física, para que o medicamento consiga atuar nesse paciente. E, lógico, dependendo de cada paciente, tem a indicação de medicamentos diferentes. Doutora Ana, essas mudanças de hábitos, o emagrecimento melhoram relativamente a circulação, toda a saúde vascular. Inclusive, eu estava pensando aqui se isso tem alguma relação com vasos, varizes. Você pode explicar melhor? Posso, certo, vamos lá. Então, primeiro, para facilitar, eu vou dividir. A parte que eu falei anteriormente, né, a gente tem na circulação do organismo, a gente tem a circulação arterial, que é o que vai levar o sangue para os olhos, as pernas, para a cabeça, e a gente tem a parte venosa. Então, as veias, elas trazem esse sangue de volta. E as doenças que acometem as artérias e as veias, elas são diferentes. Então, agora há pouco eu falei sobre a esclerose, que no diabético tem mais aterosclerose, então ele tem essa da OP mais frequentemente, então isso é da parte arterial. Quando a gente vai pensar na obesidade, a gente vai pensar na parte venosa, então é a parte das varizes. O que acontece? O sobrepeso, a obesidade, então o aumento da gordura ali no abdômen, ele aumenta a pressão dentro da barriga, e isso diminui o retorno venoso que a gente chama, né, que é o sangue que está voltando para o coração, ele vai voltar com mais dificuldade, porque vai ter mais gordura ali aumentando essa pressão. E isso dá uma sobrecarga nos membros inferiores e acaba aparecendo, facilitando o aparecimento das varizes. Claro que não é em todo mundo, tem toda a parte genética também relacionada à questão das varizes, mas a obesidade, ela aumenta o risco sim. E não só das varizes, também de quadros de trombose, também aumenta o risco disso. Doutora Alessandra, quando a pessoa emagrece, com essa mudança de hábitos, e principalmente a prática de atividade física, isso melhora a saúde do coração pelo fato de perder peso, mas a questão dela sair do sedentarismo, a prática de atividade física também é muito importante, correto? Corretíssimo. Inclusive, a atividade física é recomendada de forma preventiva e para o tratamento de todas essas doenças, desde que o paciente seja avaliado por um especialista e liberado para a prática de atividade física com segurança e regularidade. A partir do momento que o paciente faz, ou que a pessoa faz atividade física regular, ela libera vários neurotransmissores, né, que são responsáveis da saciedade, do prazer, do humor, do controle da pressão, da frequência do coração, e isso só tem benefício. Ajuda também na memória, né? Então, se você está muito indisposto, muito tempo parado, né, não se arrisque, passe em um especialista, faça a sua prevenção e comece a sua atividade física regular. Mas falando em começar atividade física, também não dá para sair iniciando por conta própria, né, doutora? É preciso um check-up, uma liberação do cardiologista antes. Pelo menos acredito que seja o mais indicado, correto? Correto. Ele tem que passar com o especialista, que é o cardiologista, fazer a prova de função, né, não só em repouso, mas em atividade física,
para ver se já tem alguns sinais indiretos de hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? Ou até mesmo daquela doença que leva ao infarto, que é a doença arterial coronariana. Só após essa avaliação é que sim, ele vai ser liberado para fazer uma atividade física que ele goste, que lhe dê prazer, que é recomendável pelo menos 150 minutos semanais, de uma forma regular. Uma informação importante para você que é profissional empreendedor na área da saúde. A Sterilize traz para o Brasil a inovadora tecnologia francesa para tratar os resíduos hospitalares infectantes no próprio local, não sendo mais necessário o transporte desses resíduos sem o devido tratamento e com alto risco de contaminação à população e ao meio ambiente. Este produto é muito importante para hospitais de grande e pequeno porte, clínicas, centros de hemodiálise, laboratórios em geral, ou seja, todos que geram resíduos contaminantes e enfrentam os problemas de destinação, descarte desses resíduos. A Steriplus é uma mini usina de tratamento de resíduos infectantes que conta com alto poder de trituração e esterilização, transformando resíduos infectantes em resíduos comuns em apenas 30 minutos. E já está presente em mais de 50 países. Vai de encontro com a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, para que resíduos infectantes hospitalares sejam tratados preferencialmente no mesmo local. Entre em contato através do site sterilize.com.br. Sterilize, o futuro depende da forma como lidamos com o presente. Doutora Maria Cecília, falamos de tudo isso, emagrecimento, benefícios. Agora, por que as pessoas emagrecem, engordam? Essa é a dificuldade. O que falta? Às vezes a pessoa até tem motivação para emagrecer, mas aí relaxa. Qual que é a orientação? O acompanhamento médico deve ser contínuo? Tem uma receita para isso? Manter o peso? Na verdade, Salatiel, isso realmente é muito importante. O tratamento da obesidade, quando a gente fala do sobrepeso e da obesidade, é uma doença crônica. Portanto, o tratamento ele deve ser contínuo. E com certeza isso inclui o acompanhamento médico. Então, o que acontece? Todo paciente que perde peso, você tem uma redução do metabolismo. Isso acontece com todo mundo. Então, quando a gente avalia a facilidade, é muito mais fácil perder o peso do que manter ele perdido. Os esforços para manter o peso perdido são maiores. E por isso que entra a orientação médica, o acompanhamento, a necessidade ou não de manter medicamentos, a atividade física e é o que a gente chama, né? A manutenção do peso a longo prazo. Isso é o mais difícil, mas isso pode ser feito. Muitos pacientes conseguem, mas aí com uma ajuda e com o suporte de uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, essa questão da equipe multidisciplinar. Doutora Ana Karina, falando em equipe multidisciplinar, eu fiquei com uma dúvida que algumas pessoas que estão nos assistindo podem ter essa dúvida. Nós estamos aqui com uma cardiologista e uma vascular, bem parecido, mas o que é que cada uma trata especificamente? Eu sei que a vascular, ela trata bastante da questão estética, mas ela trata da saúde também. Qual que é a área de atuação da cirurgia vascular, especificamente dentro da nossa pauta? Nós tratamos da parte venosa, então as varizes, os vasinhos que incomodam bastante, a parte de pacientes com trombose, né, com a TBP, isso também a gente trata, pacientes com pé diabético, porque o que acontece, né, o diabético ele tem uma alteração de sensibilidade nos pés, além dessa parte da circulação que já não é muito legal, então o diabético ele tem uma maior chance de ter feridas, de ter machucado, isso também a gente trata, a gente acompanha. E a questão das obstruções das artérias, então qualquer artéria que tem alguma placa de gordura que está entupindo, está obstruindo essa artéria, o vascular que trata, né, com cirurgia, fazendo uma ponte de safena, fazendo uma cirurgia endovascular, que é toda por dentro já da artéria. Então, basicamente isso. Tem bastante coisa, né? Nós tratamos das veias e das artérias do corpo, das doenças que afetam. É importante lembrar, né, que tudo é muito sistêmico. Sim. Todos os órgãos se comunicam, né? Eu costumo brincar que o coração é muito egoísta, que ele quer saber dele mesmo. Se falta
um pouquinho de sangue lá para o pé, ele resolve depois. Mas ele está ainda trabalhando em conjunto, junto com o rim, com os vasos. Por isso que é importante, especialmente para os vasos, evitar sedentarismo, obesidade. As pessoas que hoje estão em home office, né, que levantam um pouco, que se movimentam um pouco, isso aumenta o risco para trombose, como a doutora Ana falou. Tabagismo, isso é uma coisa que não combina, gera uma ação inflamatória sistêmica em todos os vasos, faz com que o paciente aumente o risco de infartar, aumente o risco de uma trombose, aumente o risco, né, de uma doença isquêmica periférica, de uma má cicatrização, não é isso mesmo, Ana? Sim, exatamente. Então, são sistêmicos. Tudo está ligado, e esse é um dos motivos dessa ação diretamente nos vasos, no vaso do coração, no vaso das pernas, no vaso cerebral, de que o diabético tem maior risco para vir desenvolver doença arterial craniana, né? O diabetes faz com que há uma redução do calibre do vaso associada às outras doenças, tendo maior propensão de depósito de gordura ali, levando um AVC, se for acometimento carotídeo, que a Ana também acompanha isso, né, Ana? Ou sim, até mesmo infarto, que aí entra um pouco da minha área, né? Além dos riscos de todas essas doenças com a questão de trombose. Então, para ter trombose, não basta fazer uma cirurgia. As pessoas hoje associam muito, né? Eu só tenho trombose quem fez cirurgia. Infelizmente, não. Você aumentou muito agora. O pessoal em home office, então, a pessoa fica muito tempo sentada, não levanta, e aumentou bastante. Esse é o meu dia a dia no hospital. Pegar trombose, pacientes obesos, diabéticos sem diagnóstico ainda realizados, né? E já com quadro avançado, né? Já. Na verdade, a nossa especialidade caminha muito junta, né? Sim. Porque as doenças são as mesmas, os fatores de risco são os mesmos, então caminha muito junto. O que você está achando do Doutor TV Online? Muita informação, muitas dicas para você cuidar melhor da sua saúde. Mas agora eu tenho um recado para você cuidar da sua saúde financeira. Quem vai falar conosco é o Rodrigo Vaz. Ele é consultor especialista em seguros. Exatamente, Salatiel. Me preocupa o fato de você não poder gerar renda através de um acidente, de uma doença, no diagnóstico até mesmo de uma internação de longo prazo. Nós temos uma solução personalizada, onde a gente consegue proteger a renda dos nossos clientes em vida, os objetivos financeiros da família, como, por exemplo, a sucessão patrimonial, a educação de um filho, e é através de um trabalho personalizado e individual. São muitas vantagens. Rodrigo, como que o telespectador, o internauta, faz para entrar em contato? Qual que é o seu telefone para obter essa consultoria, inclusive gratuita, correto, Rodrigo? Exatamente. A primeira reunião, basicamente, vamos rever as necessidades financeiras dos nossos clientes, ver o que se faz necessário para proteger aquela família, e o contato direto é 95722-1986. Está tudo aqui na tela, o telefone, as redes sociais para você entrar em contato com o Rodrigo. Rodrigo Vaz, eu confio e recomendo. Voltando com a doutora Maria Cecília. Doutora Maria Cecília, qual que é a importância, a indicação e os possíveis benefícios da cirurgia bariátrica no caso do emagrecimento? Então tá bom, a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento da obesidade e eu a considero uma ótima opção quando existe uma indicação correta. Então, vamos lá. O que seria a indicação da cirurgia bariátrica? São pacientes com obesidade, e aí existem graus diferentes de obesidade, então seria um grau 3 com um IMC acima de 40, ou um grau 2 com um IMC, que é o índice de massa corpórea, que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado, maior do que 35, mais comorbidades associadas, como, por exemplo, uma paciente ou um paciente obeso, que tem obesidade, mais um diabetes e uma hipertensão. Hoje já é muito sabido que a gente tem uma redução importante de risco cardiovascular e de morte com a cirurgia bariátrica. Então, pacientes que têm obesidade, que já fizeram um tratamento por mais de 2 anos, que não obtiveram uma resposta satisfatória, têm um benefício muito grande. Mas vale aqui lembrar, aquela questão que eu coloquei de alimentação saudável e atividade física tem que sempre fazer parte
do tratamento, independente de ser tratamento medicamentoso ou cirurgia bariátrica, porque se a gente não cuida, o peso ele pode voltar, mesmo após a cirurgia. Então, por isso que deve ser muito bem indicado e, da mesma forma que eu falei anteriormente, acompanhado. Bom, uma dúvida esclarecida. E agora vamos para a sessão de perguntas e respostas, só que nas redes sociais, porque o nosso tempo está acabando. Doutora Alessandra, como faz para lhe achar? Quais são as suas redes sociais? Como que entra em contato com você? Bom, vocês podem me acessar pelo Instagram, doutora.alessandragazola, né? Ou um acesso direto no site da g2health.com.br, e lá também tem disponível para quem quiser calcular o seu IMC, que é o índice da massa corpórea, para saber qual o seu peso ideal, se você já está com sobrepeso ou não, como a doutora Maria Cecília citou aí, bem de fácil acesso, com algumas informações adicionais. Doutora Ana Karina, qual o seu Instagram, seu Facebook, o seu site, para os nossos telespectadores e internauta entrarem em contato? Certo, o Instagram é DRA, Ana, com 2 N's, vascular. Lá tem bastante informação também, tem sobre a parte de trombose, sobre a parte de varizes, tem bastante coisa, e tem também o site, que é Ana com 2 N's, anasarp.com.br. Doutora Maria Cecília, o seu Instagram, as formas de contato com você. Então, o meu Instagram é DRAM Cecília Fittipaldi, com 2 T's. Sobre essa questão da cirurgia bariátrica que você perguntou, tem muita informação lá. E o meu site é endocrinofit, com 2 T's, mudo.com.br. E o nosso Instagram é @canaldoutortv. Canal Doutor TV também no Facebook, no YouTube. Entre em contato conosco, mande suas sugestões, que será um prazer abordar assuntos relevantes aqui, doutortv.com.br. Muito obrigado, doutoras, pela participação. Em breve, vou convidá-las novamente para a gente abordar outros assuntos. São muitas questões que deixaram de ser respondidas, mas as pessoas podem entrar em contato pelas redes sociais e em breve também voltamos a falar disso aqui. Muito obrigado, eu espero vocês no próximo Doutor TV On Live.